Olá, tudo bem? O nosso assunto do X da questão hoje é: marido e mulher, eles podem ser sócios, independentemente do regime de bens que casaram? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o artigo 977 do Código Civil diz que é facultado sim marido e mulher serem sócios, né, de uma empresa, independentemente aí de alguma proibição, salvo se marido e mulher forem casados por dois regimes. O primeiro, por separação obrigatória de bens, eles não vão poder ser sócios, ou, né? Quer dizer, se o marido e a mulher são casados com aquela separação obrigatória, que é chamada separação legal de bens, eles não podem ser sócios. Ou, se forem casados com o regime da comunhão universal de bens, que é aquele antigo chamado regime de comunhão total de bens. Não se fala mais total, não é? Hoje é comunhão universal de bens. Liana, isso é impedido? Sim, isso é impedido de acordo com o nosso Código Civil de 2002 para cá. Então, eles não podem ser sócios. Existem críticas quanto a isso, muitas críticas, não é? Existem críticas de todo jeito, de operadores do direito, de juristas, porque isso impede ali a formação de empresas, o desenvolvimento de empresas do país, mas esses tipos de cônjuges aí casados nesses dois regimes não podem. Então eu vou explicar cada um deles. O primeiro argumento que eles criaram quanto ao impedimento do casado na comunhão universal de bens é que eles dizem que alguns bens, mesmo sendo marido e mulher casados no regime da comunhão universal de bens, de acordo com o artigo 1681 do Código Civil, 1668, 1668, mesmo você sendo casado pelo regime de comunhão universal, alguns bens não vão se misturar. Um exemplo, Liana, bom, se você tem alguma coisa que você herdou, não é? Com a cláusula lá de uma doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade, esse cônjuge não vai ter acesso a esse teu patrimônio. Então, o que diz a lei nova? O que os arguíram para criar esse impedimento? Que com a empresa, esses bens poderiam ser afetados ao patrimônio da empresa e aí esse patrimônio se misturaria. O segundo impedimento, além de ser para os cônjuges casados na comunhão universal de bens, que é o que eu falei agora, a antiga total, são para os bens casados que são pelo regime da separação obrigatória de bem. Aquela separação legal. E aí a gente faz logo uma distinção. Separação obrigatória, legal, ela é diferente da separação convencional de bens, da separação total de bens. Por que é uma diferença? Porque a separação legal, obrigatória, elas são em casos, o nome já está dizendo, né, legal, previstos na lei. Por exemplo, o maior de 70 anos, ele vai casar com separação obrigatória. A lei diz que ele não pode casar no outro regime. A menor de idade, ela vai ter ali a autorização, não é, dos pais e tudo, mas ela vai casar obrigatoriamente no regime de separação obrigatória. E outros casos mais restritos que a lei prevê. Por exemplo, a pessoa é viúva e vai contrair novas núpcias antes de 10 meses também. Ela vai casar, de acordo com a lei, no regime de separação obrigatória, que é diferente do regime de separação convencional, aquela separação de bens, que você vai no cartório casar. E hoje em dia você sabe que se você for casar assim, você casa o regime atual, se você não disser nada, é o parcial de bens. Então, se você quer casar no regime de separação obrigatória, você vai fazer o quê? Um pacto antinupcial, dizendo que vai querer casar com regime de separação de bens.
Esse de pacto antinupcial, porque é uma separação de bens que não é obrigatória, que é voluntária, esse não impede que você seja sócia do teu cônjuge. Não. O que vai te impedir de você ser sócia do teu cônjuge é o da separação obrigatória. Porque aí eles dizem que não está protegendo o patrimônio, porque podem também afetar o patrimônio, ou seja, destinar o patrimônio para a empresa e vai haver comunicação dos bens. Ok? Então, são dois regimes de bens, dois tipos de regimes de bens que marido e mulher não podem ser sócios. É o regime da comunhão universal de bens, antiga comunhão total, e o da separação obrigatória de bens. Existem críticas, existem, e eu comungo da corrente que apoia essas críticas que não de uma forma não construtiva, porque eu acho que se ambos estão firmando um contrato ali de livre e espontânea vontade para constituir uma empresa, da vontade de ambos. E acho que o cidadão, ainda que mais velho, se ele tem discernimento, tem que ser respeitado o discernimento dele até enquanto ele possa ter livre convencimento das suas opiniões, ok? Mas aí surgiu um dilema. Liana, e essas empresas que já tinham marido e mulher antes de 2002, olha, já existe empresa há muito tempo, que tinham marido e mulher sócios e eram casados por esse regime. E aí quando chegou essa lei do novo Código Civil, como é que fizeram essas empresas? Tiveram que mudar sócio, colocar pessoas estranhas ao quadro, porque o artigo é claro, não é? Ele impede que marido e mulher sejam sócios nesses regimes, ainda que com outras pessoas, não é? Ainda que com terceiros. E aí foi um dilema, até que o DNRC, Departamento Nacional de Registro e Comércio, que hoje ele não mais existe, hoje ele passou a ser o DREI, não é? Departamento Regional de Empresas e Integrações, mas na época ele ainda era DNRC, se pronunciou sobre o caso através de um parecer. O parecer é de número 125, foi um parecer de 2003, um ano logo após o Código de 2002, e no ano da vigência do Código, dizendo que aquelas empresas que já eram constituídas entre marido e mulher nesses regimes, ou seja, no de separação obrigatória e no de comunhão universal, que já eram formados, que já estavam consolidados no mercado, eles não poderiam, não é, por força aí do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36, que diz, o que vai dizer esse princípio aí, não é? Que esse princípio diz que a constituição de uma sociedade, ela é protegida e ela não vai poder retroagir para prejudicar aquela sociedade. Não vai poder nada que retroagir para prejudicá-la. Então, olha só, de acordo com esse princípio, então ficam mantidas estas sociedades já constituídas antes de 2002. Isso quer dizer que a partir de 2002 não se criou mais, não se registrou mais nenhuma sociedade com sócios casados nesses dois tipos de regimes de comunhão de bens. E se já tinha um sócio, também não pode ingressar outro sócio, não só criar a sociedade, mas também naquela sociedade que já existe um dos cônjuges, não pode entrar o outro cônjuge do que está lá, se for casado nesses dois regimes impedidos. O que não impede que cada um pode ter uma sociedade separada, não é? Ou cada um tenha uma sociedade ou uma empresa individual. O que eles não podem é ter empresas juntos. E podem, se essa empresa for anterior a 2002. Então, se eu sou casada com meu marido e anterior, e seria de comunhão universal ou separação obrigatória anterior a 2002, eu posso ter empresa. E a partir de 2002, se eu quiser abrir outra empresa com ele, eu não posso. A gente pode abrir empresas separadas. Ok, ficou alguma dúvida? Espero ter sido clara. Aguardo temas para novas aulas e qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens, tá bom? Aguardo vocês nas próximas aulas de vídeos, nas próximas explicações e aguardo temas para novos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!